Hoje nós temos aula de número 10 de organização de computadores e o assunto são organizações avançadas do processador. Então, na aula de número 9, nós discutimos o desenho básico do MIPS, do fluxo de dados, do caminho de dados do MIPS, e nós vimos que isso tem algumas implicações com relação ao desempenho que eu posso ter, dado que no ciclo único, que é o caso que a gente viu na aula de número 9, o período do ciclo é determinado pelo maior atraso no meu fluxo de dados. Então, num desenho de ciclo único do MIPS, eu estou limitada pelo desenho do meu fluxo de dados, o meu desempenho. Então, a grande questão que vem é como que eu posso melhorar o desempenho do meu processador. Nós vimos nas primeiras aulas sobre desempenho que foram buscadas estratégias de organizações paralelas para melhorar o desempenho. E justamente essa é a resposta a como melhorar o desempenho. É continuar agora, ao invés de trabalhar com um ciclo único, uma estrutura única de fluxo de dados, tentar buscar forma de paralelizar a execução dessa instrução. Bom, como é que a gente pode pensar em formas de paralelizar? O primeiro exemplo que o livro do Hennessy e do Patterson traz é um exemplo que é bem no contexto do aluno que mora lá no college, que divide o dormitório e tem que cuidar da sua própria lavanderia. Então, imagine que você tem 4 alunos, a Ana, o Beto, o Carlos e o Diego, e eles vão ter que lavar as suas roupas. E aqui nesse exemplo sequencial que a gente tem o primeiro aluno descendo, faz as etapas todas de lavagem de roupa, quando acaba vem o segundo, faz as suas etapas de lavagem de roupa, acaba vem o terceiro e depois aqui vem o quarto. Então a gente vê aqui que 2 horas para cada sequência, com 8 horas os 4 alunos terminaram de lavar suas roupas. Mas a gente pode observar e pensar, poxa, mas a máquina de lavar roupa ficou vazia aqui por 1 hora e meia até ela ser usada novamente. Se esse recurso estava ocioso, o que me impede de fazer um melhor uso dele? Por que quando acabou de lavar roupa já não poderia o próximo começar a lavar roupa? Então essa é a ideia do pipeline, essa é a ideia da utilização dos recursos, de paralelizar o uso dos recursos. Então a tarefa como um todo envolve essas 4 etapas, lavar, secar, dobrar e guardar. Mas uma vez que eu tenho um dos recursos disponíveis, eu poderia começar a primeira etapa da próxima tarefa. Então, começando aqui nesse exemplo, eu tenho a primeira tarefa foi começada às 6 horas da tarde. Quando passou, a primeira tarefa passa para o segundo estágio, depois que foi concluída, a segunda pessoa, que é a tarefa, pode começar a usar o primeiro recurso. Então, eu tenho um paralelismo entre as várias atividades, entre os vários alunos na execução das suas tarefas. Então, esse paralelismo na execução do meu programa como um todo, da minha sequência de atividades como um todo, é possível porque eu estou utilizando recursos diferentes dentro da minha lavanderia. Então, justamente a ideia do pipeline é eu utilizar recursos que estão ociosos para executar tarefas diferentes e assim ter um ganho com relação à execução. Então, a tarefa toda aqui, as 4 lavagens de roupa, fechando todo o ciclo, vão durar 3 horas e meia se eu tivesse estratégia de paralelismo. Então, eu tenho um ganho dessa situação com paralelismo, com pipeline, com relação à situação sem pipeline, a situação completamente sequencial, de aproximadamente 2,3. Então, quando eu dividi o 8, que é o tempo que dura essas tarefas todas, por 3,5, que é o tempo que dura essa tarefa aqui, eu tenho esse ganho de 2,3. A gente pode generalizar que o número de estágios que eu vou criar vai me ajudar como indicação do ganho, do que eu vou obter. Mas isso é um pouco variável dependendo da relação que a gente tem entre os tempos das tarefas. Porque se a tarefa de guardar, por exemplo, for rápida, durar só 15 minutos, mas a tarefa de lavar demorar 1 hora, eu vou estar limitada por essa minha tarefa de 1 hora, na hora de ter o paralelismo das várias tarefas que eu vou executar. Então, esse conceito de pipeline, a gente pode pensar e aplicar esse conceito ao processador. A gente pode observar o fluxo de dados do MIPS e pensar como é que a gente pode criar essas ideias de paralelismo. Bom, então vamos lembrar lá do MIPS. A gente tinha basicamente 5 etapas envolvidas para a execução de uma instrução. Nem todas as instruções usavam essas 5 etapas, mas a gente tinha essas 5 etapas. Primeiro, a busca de instrução na memória, chamado de Instruction Fetch, ou IF.
Segundo, a gente tinha a decodificação da instrução e leitura de operandos, ou ID, Instruction Decode. Terceiro, tinha a execução associada à unidade lógico-aritmética, a gente pode chamar aqui de EZ, de execução, ou cálculo de endereço de memória. Aí, finalmente, eu tinha o acesso à minha memória de dados para o load ou para store, para outras instruções esse seria um ciclo ocioso, vou chamar isso de main. E, finalmente, eu tenho o estágio de escrita no registrador, que em inglês a gente chama de write back, e por isso que aparece aqui WB. Eu estou escrevendo no registrador esses dados que eu obtive ou na ULA ou na memória. Então, eu posso considerar esses 5 estágios como os estágios do pipeline do MIPS. Em função das várias atividades que a gente tem no fluxo de dados, esses 5 estágios podem ser pensados para organizar e pensar no paralelismo. Bom, como é que a gente faz isso para o MIPS? Primeira coisa que eu preciso observar é o caso da instrução de ciclo único. Então, por exemplo, um instruction fetch, a busca de instrução na memória, para determinada seleção de memória e de componentes, né, numa determinada tecnologia, poderia demorar 200 picosegundos. Pensar, a leitura de registrador pode demorar 100 picosegundos, execução da ULA, 200, acesso à minha memória de dados, 200, escrita de registrador, 100. Quando eu observar cada uma das instruções, eu vou ver que elas têm duração variável. No caso do load, que era o mais lento, né, que era quem vai determinar o nosso ciclo de operação do fluxo de dados, ele tem todos os estágios e demoraria 800 picosegundos. No caso da instrução de store, ela vai ficar ociosa a parte do estágio de escrita. Ela seria mais lenta, mas ela precisa esperar essa tarefa ser concluída pela instrução, né? A gente não pode ter ciclo variável, duração variável de clock. Isso contraria os princípios de funcionamento, tá? Então, apesar das outras instruções poderem ser mais curtas num ciclo único, elas têm que esperar o tempo necessário à execução do load, que é a instrução mais lenta. Bom, como é que eu posso traduzir esses meus blocos de execução agora para pensar nesse nosso diagrama, para pensar no desenho do pipeline? Então, por exemplo, aqui uma instrução de load vai demorar 800 picosegundos e eu tenho todos os módulos, os meus recursos sendo acessados aqui. O instruction fetch, leitura de registrador, ULA, acesso à memória de dados e escrita do registrador. Depois eu tenho outra instrução de load, vou repetir aqui de novo todas as minhas etapas. Se eu tiver nesse loop contínuo aqui de instruções de load, eu teria essas 800 picosegundos sendo repetidos, quantas instruções eu tiver, quantas vezes esse número vezes 800 para eu saber o meu tempo total de execução. A ideia do pipeline é que se eu dividir os meus estágios do MIPS em instruction fetch, instruction decode, execução, memória e write back, que uma instrução vai fazer o fetch. Quando essa primeira instrução passar para o decode, eu posso pegar uma segunda instrução e fazer o fetch dela. Quando a primeira instrução for para execução, a segunda vai para o decode e uma terceira instrução entra no fetch. Então, eu vou ter as instruções em estágios diferentes do meu pipeline, mas sendo executadas de maneira paralela, que é o que a gente tem nesse diagrama. Então, a primeira instrução fez o fetch de 0 a 200 picosegundos. A segunda instrução, aí a primeira instrução passa para a escrita no registrador, para a leitura do registrador. A segunda instrução entra no fetch. A primeira instrução vai para o estágio de execução, a segunda vai ler o registrador, a terceira vai fazer o fetch, e assim por diante. Num caso aqui, eu poderia ter 5 instruções no meu pipeline, mas é preciso lembrar que cada uma delas vai estar ocupando um estágio diferente do meu fluxo de dados do MIPS, obrigatoriamente. Eu não posso ter 2 instruções no mesmo estágio do fluxo de dados pipeline do MIPS. É sempre uma instrução por estágio, com um máximo de 5 instruções sendo executadas, cada uma em um dos estágios do MIPS Pipeline. Um aspecto importante da gente observar aqui é que os registradores que eu leio e que eu escrevo são os mesmos bancos de registradores. Então, a decisão que os projetistas dos MIPS tiveram aqui é que a leitura do registrador acontece na segunda metade do meu ciclo, e a escrita acontece na primeira metade do ciclo. Por que isso é interessante? Porque se eu escrevo na primeira metade do ciclo, quando a instrução seguinte for ler esse valor já vai estar atualizado. Então é importante essa decisão sobre quando ocorre a escrita e quando ocorre a leitura. Então, dessa forma, o tempo de execução de uma instrução praticamente não mudou. Continua sendo
da ordem de 800 picosegundos. O que eu ganhei? Eu vou ter uma instrução pronta a cada 200. Então, em termos de vazão, houve um ganho significativo de execução. Então, a técnica de pipeline não permite ganho no tempo de execução. Em alguns casos, como a gente já vai ver aqui, pode até ter um overhead, ter um custo a mais, que ela pode aumentar um pouquinho o tempo de execução de uma única instrução. Mas do ponto de vista de vazão, de throughput, o que eu vou ter é um ganho, porque agora a cada 200 picosegundos eu tenho uma instrução sendo concluída a execução dela. Bom, então aqui uma instrução inteira vai demorar agora 1000 picosegundos para ser executado, porque cada estágio do meu MIPS tem duração de 200 picosegundos. Eu tenho dos 5 estágios, portanto, o tempo total de execução de uma única instrução aqui agora é 1000. Então, houve um aumento de 800 para 1000, só que a cada 200 eu tenho uma instrução que vai terminar de ser executada. Bom, o MIPS ele favorece a execução, né, de pipeline, a implementação de pipeline. Então, se a gente lembrar da aula que a gente discutiu características do conjunto de instruções, falou de RISC e de CISC, a gente viu que as arquiteturas de conjunto de instrução de característica RISC tinham justamente essas características do MIPS que vão favorecer a implementação de pipeline. Que características são essas? Primeiro, as instruções possuem o mesmo tamanho, no caso do MIPS, 32 bits. Isso facilita o processo de ler a instrução, ler uma palavra da memória que está alinhada, eu consigo fazer isso em um ciclo, né? Então isso facilita a leitura da instrução, isso facilita a decodificação, porque eu sei que sempre os primeiros 6 bits da minha palavra de instrução vão dizer qual que é o opcode, qual que é a instrução, o que tem que ser feito pelo meu fluxo de dados. Como eu tenho poucos formatos de instrução, tipo R, tipo I e tipo J no caso do MIPS, é fácil a decodificação. A gente viu como a montagem do nosso fluxo de dados foi facilitada para a definição das leituras e das escritas nos registradores. Outro aspecto é o fato de ser uma arquitetura load store, né? Ou seja, eu tenho tempo do ponto de vista dos estágios de execução de calcular o endereço num ciclo e fazer o acesso à memória no ciclo seguinte. Isso está lá explicitado nos 5 estágios do MIPS. No terceiro estágio eu calculo o endereço, no quarto estágio o acesso à memória. E, finalmente, o fato do alinhamento da memória facilita, né? Então, minha palavra é de 32 bits, minha memória é de 32 bits, tudo alinhado. Então, tanto a leitura da memória de instrução quanto a memória de dados é facilitada. Então, essas características do MIPS e de arquiteturas RISC em geral, como é o caso do ARM, vão facilitar a implementação do pipeline. Bom, mas implementar pipeline também não é de graça, né? Sempre na engenharia a gente vai ter uma relação de custo-benefício, um trade-off que a gente vai determinar. A gente vai ganhar em um aspecto, mas vai ter um custo relacionado a esse ganho que eu vou ter que pagar do ponto de vista de decisão de projeto. E os custos do pipeline estão associados à ideia de hazards em inglês, ou de conflitos, de perigos, né, numa tradução. E justamente esses hazards, eles vão ser situações que vão impedir o fluxo normal das instruções do meu pipeline. Seriam situações em que eu não conseguiria continuar executando a segunda instrução, ou porque a instrução a instrução mais velha no pipeline não pôde continuar a sua execução, não passou para o estágio seguinte, ou porque a instrução seguinte, né, a instrução I mais 1, ela precisa de alguma informação sendo gerada pela instrução I. Nós podemos dividir os hazards, os conflitos, em 3 categorias. Primeiro, os conflitos estruturais, né, ou do inglês structural hazards. Um recurso necessário está ocupado. Por exemplo, eu preciso ler o registrador que está sendo escrito por outra instrução. Então, aquela nossa decisão de escrever na primeira metade do ciclo e ler na segunda metade do ciclo tem a ver justamente com essa questão do conflito estrutural. O recurso é o mesmo, é o registrador. Eu preciso alinhar isso no tempo, compartilhar no tempo esse recurso para minimizar o impacto desse recurso estrutural, desse conflito estrutural. O segundo aspecto são os conflitos de dados. Os conflitos de dados, os data hazard, têm justamente a ver com a situação de uma instrução está produzindo um dado que a instrução seguinte vai precisar. Por exemplo, quando eu tenho que fazer A igual a B mais C, onde os valores B e C estão armazenados na memória, eu vou precisar fazer o load do valor de B, fazer o load do valor de C, para depois fazer a instrução de soma. Mas se eu não terminar as instruções de load de B e de C, eu não posso fazer a terceira instrução, que é a soma, porque esses dados não estão disponíveis.
E de maneira análoga, para eu poder escrever o resultado A na memória, eu preciso que a instrução de soma tenha sido concluída. Então, eu preciso observar essa sequência de instruções, como é que está sendo essa produção de dados. E aí, finalmente, o terceiro tipo de conflitos que a gente tem são os conflitos de controle. Quando que eu vou saber se aquele branch, se aquele desvio condicional vai ser executado? Para saber qual é a próxima instrução que eu tenho que carregar. Então, nós vamos falar um pouquinho mais desses dois tipos de instruções. O primeiro deles, o Data Hazards. Então, eu tenho aqui instrução add de T0 e T1 para armazenar em S0 e depois a subtração de S0 e T3 para ser armazenado em T2. Então, eu preciso produzir o resultado de S0 para poder usar na instrução de subtração. O resultado de S0 ele vai ser escrito no registrador somente aqui no quinto estágio. Só que essa instrução de subtração gostaria de ler o registrador com o dado que ela vai fazer a execução no meu segundo estágio. Né? Então, para que eu possa ter a escrita e a leitura, isso quer dizer que eu vou precisar perder 2 ciclos de execução do meu pipeline. Eu vou precisar inserir 2 bolhas. Tá? Não existe no pipeline voltar no tempo. Então, eu não posso ter a escrita aqui no instante 800 e a leitura no instante 200. Não dá para eu voltar no tempo com a informação. Eu preciso estar com os estágios alinhados. Portanto, para eu poder alinhar a escrita na primeira metade do ciclo com a leitura na segunda metade do ciclo, eu preciso inserir essas bolhas. Então, isso vai prejudicar o desempenho do meu pipeline. O que a gente pode fazer para melhorar? Bom, depois de pensar um pouco, a gente pode aplicar a ideia de forwarding, ou bypassing, ou em português, o encaminhamento. Poxa, mas se a ULA já terminou de calcular, por que eu não posso adiantar essa informação internamente para o próximo estágio, para a próxima instrução? Eu preciso continuar escrevendo no registrador, tá? Mas eu poderia adiantar a informação para a próxima instrução. Então, é justamente isso que está sendo feito. Eu vou precisar fazer ligações adicionais no meu fluxo de dados, e aí eu posso pegar o resultado que saiu da ULA e já passar para a entrada da próxima ULA. Então, o valor que o registrador da instrução de sub leu vai ser ignorado para que eu possa usar o valor correto que foi adiantado, que foi encaminhado de uma instrução para outra. Por isso o termo bypassing aqui, eu estou fazendo uma ligação externa para passar essa informação. A instrução segue o fluxo normal de execução, as duas, mas eu consegui adiantar essa informação. E com isso eu não preciso mais de nenhuma bolha entre essas duas instruções de add e de sub. Então, com essa melhoria no meu fluxo de dados, eu consegui garantir a minha execução contínua. Mas o forwarding sempre vai resolver os meus problemas? Não, nem sempre. Se eu tiver uma instrução de load seguida daquela instrução de sub, o meu dado só vai estar pronto na instrução no final do estágio de memória. Se ele só está pronto no final do estágio de memória, mesmo adiantando para o início do estágio de execução, como eu não posso voltar no tempo, eu vou precisar inserir uma bolha. Então, o forwarding e o bypassing, se eu tiver 2 instruções de ULA seguidas, 2 instruções que o resultado é produzido no final do estágio de execução, eu vou eliminar completamente as bolhas. Mas no caso de uma instrução de load e uma instrução de ULA, eu vou precisar inserir uma bolha por causa do alinhamento aqui dos estágios. Isso já é um ganho significativo de desempenho. Tá? A gente vai ver, né, existem outras técnicas que podem ser ajudadas. Por exemplo, o compilador pode fazer o que a gente chama de reordenação de código. A reordenação de código permitiria que eu trouxesse uma instrução que não vai afetar a execução correta do meu programa para esse buraco, para essa bolha, para que eu possa ter a execução correta do meu programa no final e não ter essa perda dessa instrução. Tá? Por hora, a gente sabe que no caso de load seguido de sub, o preço que o fluxo de dados vai te fazer é pagar essa bolha que vai ser inserida. Bom, no caso dos desvios de controle, né, da maneira como o nosso fluxo de dados está desenhado, a gente só vai resolver, só vai saber se aquela instrução de desvio vai ser executada lá no meu estágio de execução, depois que eu fiz a comparação e o cálculo de endereço. Então, isso faria com que eu tivesse várias bolhas no meu pipeline se eu tivesse que esperar o resultado da minha instrução de desvio para saber o que eu vou executar. Bom, a primeira estratégia que a gente pode fazer é tentar adiantar a resolução do desvio. Então, eu poderia, o mais cedo que eu posso trazer essa resolução é para o estágio de D, porque eu preciso ler a instrução na memória, ser capaz de decodificar a instrução
E aí eu poderia adicionar no meu fluxo de dados um comparador, ali para fazer a comparação dos dois registradores que eu acabei de ler, e depois eu poderia calcular o endereço para onde vai ser desviado. E aí, uma vez que eu já sei para onde vai ser desviado, eu só teria uma bolha inserida no meu pipeline para fazer esse cálculo da minha instrução de D. Tá? Então, é justamente isso que a gente está discutindo ainda. Eu posso adiantar essa resolução, mas, ainda assim, se eu adiantar a resolução para o estágio de D, eu vou ter uma bolha inserida no meu pipeline para que eu possa fazer a busca da instrução correta aqui, né? Eu resolvi aqui em ID a instrução de desvio, e aqui eu vou ter essa bolha para poder fazer o fetch da instrução correta. Bom, isso para o caso do MIPS não é tão ruim, ele só tem 5 estágios, eu estou inserindo uma bolha. Mas processadores mais modernos, eles têm muito mais estágios e dificilmente eu consigo trazer tão cedo um processador que tem muito estágio. Então é ruim essa dependência, não poder saber o que vai acontecer com a instrução. Então a partir daí aparece o conceito de previsão de desvio. O que é a ideia de previsão de desvio? Se eu tiver informação suficiente histórica, ou simplesmente para fazer uma previsão dinâmica, ou eu posso simplesmente ter previsões estáticas, eu vou chutar. Eu vou chutar que a instrução vai ser o desvio vai ser executado ou não vai ser executado. Então, essa previsão do desvio vai me dar uma sequência de instruções. Se eu acertar minha previsão, ótimo, eu ganhei. Se eu errar, eu vou ter que voltar e fazer a coisa certa. Então, no caso do MIPS, a gente tem previsão estática de que o desvio não vai ser executado. Por que o desvio não vai ser executado na previsão estática? Porque eu já tenho o valor de PC mais 4, eu posso fazer a carga da instrução correta. Então, no caso do MIPS, se eu assumir que a previsão é não executada e depois que o desvio for calculado, eu verificar que ela não foi executada, eu ganhei porque eu não tive nenhuma bolha. Se eu errar, eu falei que não ia ser executada, comecei a executar e aí eu errei, eu vou transformar aquela instrução errada numa bolha. Ou seja, eu não perdi, porque eu já perderia de qualquer forma essa bolha se eu não fizesse nenhuma antecipação. Então, no caso de previsão de desvios, o que acontece é que eu só vou perder, eu só vou ter overhead caso eu erre a minha previsão. Então, é por isso que na área de arquitetura e de organização de computadores, um assunto de pesquisa é a previsão dinâmica, e esses algoritmos de previsão, eles chegam a ter taxas de acertos maiores do que 99%. Bom, para a gente finalizar a aula de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês um outro modelo de paralelismo, né, que vai além do pipeline. Nesse modelo de paralelismo, que é o exemplo aqui do Opteron X4 da AMD, a gente pode identificar os vários estágios de execução. Eu tenho aqui a busca da instrução, né? Aí eu vou ter aqui uma fila de instruções e aqui eu vou poder fazer, então, iniciar a execução das instruções nas minhas várias unidades funcionais. Então, o que eu tenho aqui são unidades funcionais em paralelo. Eu tenho uma ULA que faz multiplicação de inteiros, aqui 2 ULAs completas de inteiros, ULA de ponto flutuante, outra ULA que faz multiplicação e as instruções especiais de ponto flutuante. Então, eu tenho várias unidades funcionais em paralelo. Vou ter uma unidade de load store aqui embaixo, acessando minha memória de dados, e aqui a unidade de escrita de conclusão da minha instrução. O que a gente obtém nesse tipo de modelo? Eu vou fazer sempre a busca de instrução em sequência, tá? A busca das instruções na memória é sempre sequencial. Vou fazer aqui a carga dos meus operandos, e aí eu vou poder tomar a decisão em função daquelas dependências de dados, dependências de recursos, de qual instrução eu vou executar. Se eu tiver instruções que não têm nenhuma dependência e tiver recurso disponível, eu vou disparar a execução dessas instruções em paralelo. Potencialmente, essas instruções vão poder ser executadas até fora de ordem. Mas o que acontece? Essa unidade de commit, ela vai garantir que quando eu escrever no registrador, quando eu terminar de executar a minha instrução, isso vai estar sendo feito de maneira correta, que não vai afetar a execução do meu programa. Tá? Então, o processador sempre faz a carga em ordem da instrução, posso ter a execução fora de ordem, mas a conclusão da instrução vai sempre garantir que o programa está executando da maneira correta. Essa é uma outra forma de paralelismo que a gente chama de paralelismo em nível de instrução, ou em inglês Instruction Level Parallelism. E isso é utilizado nos processadores modernos. Como referências para esse assunto de hoje, a gente tem principalmente aqui a seção 4.5 do livro do Hennessy e do Patterson e a seção 7.5 do livro do Harris and Harris.